convite do nosso pastor, mais uma vez temos a grata satisfação de receber a palavra do Senhor, ministrada através do seu servo, pastor Sandro Ferreira. Eu queria que você o recebesse aplaudindo ao Senhor Jesus, aplaudindo ao Senhor Jesus. E como sempre eu quero declarar sobre a sua vida, com a tua mão no coração, dizendo comigo assim: Senhor Jesus, é a tua palavra e eu não quero perder. É a tua palavra e eu vou receber. Usa o teu servo como o Senhor tem feito. Em o nome de Jesus, fala comigo de acordo com aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. Aleluia. Vamos receber em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, pode tomar o seu assento, fique à vontade. Pueden sentarse. Que bom estamos na casa do Senhor nosso Deus. Qué bueno estar en la casa de Dios. O verão está acabando. El verano se está terminando. O verão já acabou, né? O sol está indo embora agora. E a gente vai permanecer nessa fé aí em nome de Jesus, né? El verano la verdad se acabó. El sol ya se ha ido. Eu quero louvar a Deus pela grata oportunidade, pelo privilégio Quiero alabar al Señor por la oportunidad y el privilegio de mais uma vez poder fazer uso da sua palavra. de una vez más hacer el uso de su palabra. Pastor Jackson é um líder bondoso Pastor Jackson es un líder bueno que sempre acredita em nós e nos dá essa responsabilidade abençoada que siempre ha creído en nosotros y nos ha dado esta responsabilidad em poder fazer uso da palavra de Deus aqui. de poder usar la palabra de Dios en este lugar. Sou feliz e sou grato pelo meu pastor, pelo meu líder. Soy feliz y también soy agradecido por mi pastor y mi líder. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, eu não vou nem pregar hoje. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Quiero compartir una palabra, no voy a predicar, solo quiero compartir unos versículos con ustedes. Uma palavra simples, mas eu acredito que tem todo um significado para os dias em que nós estamos vivendo. Una palabra simple, mas con mucho significado para los días que estamos viviendo. Atos capítulo 14. Hechos 14. Eu quero ler com vocês alguns versículos a partir do verso 19. Yo quiero leer algunos versículos a partir del versículo 19. Nós estivemos ontem ali no norte, onde Deus nos abençoou poderosamente. Estuvimos ayer en el norte, donde Dios nos bendijo poderosamente. 4 vidas se renderam ao pé de Cristo. Cuatro personas aceptaron a Jesús. E Deus está movendo as águas lá, viu? Y Dios está moviendo las aguas, Señor. Estava ouvindo vocês falar da Escócia. Estaba escuchando lo que ustedes decían sobre Escocia. A fé de vocês foi pequena mesmo, viu? La fe fue pequeña de verdad. Foi mais forte, né? La de él fue más fuerte. Anda comigo que você se dá bem. Ve conmigo, vas a ver que te vas a dar bien. Eu fui para Gul também, fui para Gul. Yo también fui para Gul. Aí os irmãos que estavam com o GPS foram embora antes do que eu. Eu fui embora sem GPS. Los hermanos fueron antes que yo me fui sin GPS. Na época eu morava em Peterborough. En la época yo vivía en Peterborough. Aí eu era acostumado toda vez sair de Londres Yo era acostumbrado cada vez salir desde Londres e ir ao sentido do norte para chegar em Peterborough. y ir sentido del norte para ir a Peterborough. Aí nesse dia eu saí de Gul. De ahí en ese día salí de Gul. Aí cheguei na A1. De ahí llegué a la A1. Aí tinha lá sul ou norte. De ahí tenía sur y norte. Isso eram as 10 horas da noite mais ou De menos. ahí era eso de las 10 de la noche. Eu peguei o norte. Yo cogí el norte. Aí nós andamos. De ahí fuimos. Aí andamos. Andamos. E andamos. Y andamos. Chegamos numa placa que dizia Welcome to Scotland. Y llegamos a una parte que decía bienvenido a Escocia. Tava eu e mais 2 irmãos comigo, no jejum, não ora, não lê a Bíblia, não faz nada, Deus não dá livramento, né? Estaba con 2 hermanos que no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Aí resumo, aí nós fizemos a volta e voltamos para casa. De ahí nos dimos la vuelta y regresamos a casa. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. Llegué a casa a las 7 de la mañana. Mas foi uma bênção. Mas fue una bendición. Então, se você quiser ir para a Escócia, Entonces, si quieres ir para Escocia, eu recomendo, vá para Gul. yo te recomiendo, va primero para Gul. Aí você vai chegar na Escócia. Ahí tú vas a llegar a Escocia. E é uma bênção. Es una bendición. Capítulo 14 de Atos
versículo 19 diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que ele já estava morto. Mas os seus discípulos vieram e, levantando-se, Paulo então do chão entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, fez alguns discípulos ali também. Depois disso voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, conformando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos ler o versículo 22 juntos? Vamos lá? Vamos a leer el versículo 22 juntos. Se você puder ler aqui na tela, nós lemos numa versão só. Vamos lá? 1, 2, 3 e... fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo sabia do que estava falando. Pablo sabía lo que estaba diciendo. A Bíblia diz que o reino de Deus La Biblia dice que el reino de Dios é tomado por força, por violência. es tomado a la fuerza, violencia. Na verdade, se você não usar de força, de violência, De verdad, si tú no usas de fuerza y violencia, dificilmente você consegue alcançar o reino de Deus. difícilmente vas a alcanzar el reino de Dios. Porque há algumas forças que lutam Porque hay algunas fuerzas que luchan contra o propósito de você alcançar o reino de Deus. contra el propósito de tú poder alcanzar el reino de Dios. Então existem algumas forças espirituais Entonces existen algunas fuerzas espirituales que por sua vez se manifestam em forças terrenas que por su vez se van a manifestar en fuerzas e vão fazer terrestres de tudo para que você não alcance o reino de Deus. y van a hacer de todo para que tú no alcances el reino de Dios. Então, se você não usar de força, de violência, Entonces, si tú no usas de fuerza y violencia, você não consegue alcançar o reino de Deus. tú no puedes alcanzar el reino de Dios. E Paulo deixa explicado por que você tem que usar dessa força, dessa Y violência. Pablo lo va a explicar de por qué tienes que usar esta fuerza y violencia. E ele diz que é necessário que passemos por muitas tribulações. Y él dice que es necesario que pasemos por muchas Não tribulaciones. são poucas, No son pocas, são muitas son tribulações. muchas Alguém tribulaciones. já passou por alguma tribulação aqui? Hay alguien que ya pasó por tribulaciones. Então eu queria, baseado nesse texto, Entonces quería, baseado en este texto, falar com vocês acerca de permanecer em Cristo. hablar con ustedes acerca de permanecer en Cristo, Permanecer no amor de Cristo. permanecer en el amor de Cristo, Permanecer na fé em Cristo. permanecer en la fe de Cristo. Porque uma coisa é estar em Cristo Porque una cosa es estar en Cristo e outra coisa é permanecer em y Cristo. otra cosa es permanecer en Cristo. É muito bom estar em Cristo. Es muy bueno estar en Cristo. Agora é difícil a gente permanecer. Ahora es difícil nosotros permanecer en Cristo. Por quê? ¿Por qué? Por causa dessas tribulações e outras coisas mais que são forças contrárias a isso. Por causa de estas tribulaciones y otras cosas más que son contrarias a esto. Então eu queria deixar uma coisa bem claro antes de entrar na mensagem em si, Entonces quiero dejar algo bien claro antes de entrar en el mensaje en porque sí. é uma diferença entre estar em Cristo Porque hay una diferencia entre estar en Cristo e entre permanecer em Cristo. y permanecer en Cristo. Porque estar em Cristo Porque estar en Cristo é uma questão óbvia de inteligência. es algo obvio de inteligencia. Quem é inteligente quer estar em Cristo. Quien es inteligente quiere estar en Cristo. Agora, permanecer em Cristo Ahora, permanecer en Cristo já não é mais uma questão de inteligência. ya no es más algo de inteligencia, É uma questão de consciência. es algo de conciencia. Então vem comigo. Entonces mira conmigo, Você acredita em Deus. tú crees en Dios, Você acredita na palavra de Deus. tú crees en la palabra de Dios, E você acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que ele morreu na cruz do y Calvário. tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario porque la Biblia dice que él murió en la cruz del Calvario. Você olha tudo isso acontecendo
Entonces tú ves que todo esto sucede E a Bíblia diz que você tem que estar em Cristo. y la Biblia dice que tú tienes que estar en Cristo. Óbvio que por uma questão de inteligência, Obvio que por una cuestión de porque inteligencia, você acredita em Deus, porque tú crees en e Dios você acredita na palavra de y Deus, tú crees en la palabra de e Dios você acredita nas obras de Cristo. y tú crees en las obras de Cristo. É inteligente estar em Cristo. Es inteligente estar en Cristo. Alguém quer estar em Cristo, então você levantou a mão e disse: eu quero estar em Hay Cristo. alguien que quiere estar en Cristo, entonces levantate la mano y dices, yo quiero estar en Cristo. Tem algum inteligente aqui nessa manhã? Hay algo inteligente en esta mañana. Amén. Agora, permanecer em Cristo é diferente. Ahora, permanecer en Cristo es diferente. Então Jesus faz um convite, ele diz: Entonces Jesús hace una invitación y dice, quem quer vir após mim? ¿quién quiere venir atrás de mí? Em outras palavras, ele estava dizendo: quem quer estar em mim? En otras palabras, él dice, ¿quién quiere estar en mí? Então é uma opção. Entonces es una opción. Agora, quando nós aceitamos esse desafio, Ahora, cuando nosotros aceptamos este desafío, ele diz um mandamento. él dice un mandamiento. Então ele diz: se você quer estar em mim, Entonces él dice, si tú quieres ir en pos de mí, você tem que fazer algumas coisas acontecer. tú tienes que hacer algunas cosas que sucedan. Dentre elas, Entre ellas, negar-se a si mesmo. tienes que negarte a ti mismo. Gente, a coisa mais difícil na vida é a gente negar a gente mesmo. Hermano, la cosa más difícil es negarnos a nosotros mismos. Negar o que a gente acha, o que a gente pensa, o que a gente sente, enfim, por aí. Negar lo que pensamos y sentimos. De ahí. Aí, só que não acaba aí. Ele diz: negue-se a si mesmo Solo que no acabe ahí. Él dice, niéguese a sí mismo e depois pegue a sua cruz. y después tome su cruz. Daí você pode me seguir. Después de seguirme. Então, é muito difícil você negar a si mesmo e ter uma cruz para carregar para permanecer nele. Entonces es difícil negarte a ti mismo y tener una cruz que cargar para permanecer en él. Paulo, sabendo a respeito dessa permanência que é muito difícil, Pablo, sabiendo de esta permanencia que es muy difícil, no versículo 22 ele diz que encoraja os seus discípulos. en el versículo 22 él va a decir que él exhorta a sus discípulos. E o encorajamento dele é para que eles permaneçam na fé. Y la exhortación de él es para que ellos permanezcan en la fe. Porque estar na fé é fácil, Porque estar en la fe es fácil. permanecer na fé é difícil. Permanecer en la fe es difícil. Veja o que diz João capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice Juan capítulo 15 versículo 1. Joga para nós esse texto, por favor, e o texto vai dizer assim, João 15, verso 1. Juan 15 versículo 1. Vocês estão aqui, digam amém. Si están aquí, digan amén. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Verso 2. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el agricultor. Todo ramo que estando em mim, diga estar nele. Toda rama que está en mí, diga estar en él. Então, a questão aqui já não é de permanecer, é de estar. Entonces la cuestión aquí no es de permanecer, es de E estar. todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Aí já não é mais estar nele. Agora ele vai passar de um nível mais baixo para um nível superior. Ahora no es ya va a estar en él. Ahora va a pasar de un nivel bajo a un nivel superior. É Jesus dizendo mais ou menos isso. Es Jesús diciendo más o menos esto. Quem começa uma caminhada Quien comienza una caminata está em mim. está en mí. Agora, quem já caminha comigo Ahora quien ya camina conmigo permanece em mim. permanece en mí. E estar em mim é uma questão de inteligência. Y estar en mí es una cuestión de inteligencia. Agora, permanecer em mim Ahora, permanecer en mí é uma decisão de consciência. es una decisión de conciencia. Porque você vai ter que rejeitar alguns valores da vida. Porque van a tener que rechazar algunos valores de la vida. Você vai ter que ter uma firmeza, uma postura firme para poder permanecer. Van a Né? tener que estar firmes para permanecer. Então ele vem dizendo, olha, muita gente está em mim. Ahí él viene a decir que mucha gente está en él. Agora o segredo é quem permanece em mim. Ahora el secreto es quien permanece en E mí. esse texto, Jesus não permitiu que João, que Pedro, que Tiago, que ninguém falasse. Y este texto él no permitió que ni Juan ni Pedro, que nadie lo diga. O próprio Cristo está falando aqui. El propio Cristo lo está diciendo. Então ele está dizendo, gente, melhor do que estar Entonces él está diciendo, hermano, mejor que estar é permanecer em mim. es permanecer en mí. Porque quando alguém permanece em mim, Porque cuando alguien permanece en eu mí, permaneço nele. yo permanezco en él. Enquanto você permanecer em mim, En cuanto tú permaneces en mí, eu permaneço em você. yo permanezco en ti. Não importa a
circunstância, No importa la não circunstancia. importa o que você está enfrentando, No importa lo que estás não importa enfrentando. se bem ou mal, No importa si viene mal. não importa se feliz ou No triste, importa si estás feliz o não triste. importa se em pé ou se No caindo, importa si de pie o cayendo. se você estiver permanecendo em mim, Si tú permaneces en mí, eu garanto que eu permaneço em você. yo te garantizo que voy a permanecer en ti. E ele vai dizendo, então, é um segredo. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Ninguna rama puede dar fruto si no permanece en la vid. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ustedes tampoco van a dar fruto si no permanecen en mí. Jesus não para aí, versículo 5, ele Jesús continua no se dizendo: detiene. eu sou a videira e vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer coisa alguma. Verso 6. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Verso 7. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então vocês pedirão o que vocês quiserem e será concedido para vocês. Verso 8. Versículo 8. O meu Pai é glorificado pelo fato de que vocês dão muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Como o meu Pai me amou, eu também os amei, e permaneçam no meu amor. Verso 10. Versículo Se 10. vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Y permanezco en su amor. Então, olha o que o texto está dizendo. Entonces, ¿vieron lo que el texto E está nenhum diciendo? texto da Bíblia fala tanto sobre permanência como João capítulo 15. Ningún texto de la Biblia habla tanto de permanecer como Juan capítulo Porque 15. melhor do que estar em Cristo Jesus Porque mejor que estar en Cristo Jesús é permanecer em Cristo es Jesus. permanecer en Cristo Jesús. Como se não bastasse tudo que ele falou a respeito de permanência, ele continua. Como que si no bastase todo lo que él dijo acerca de permanecer, él va a continuar. Verso 11. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria e a alegria de vocês seja completa. Verso 12. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dá a vida pelos seus inimigos. Vocês são os meus amigos, serão meus amigos, depende da versão, se fizerem o que eu vos ordeno. Verso 15. Versículo 15. Já não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16. 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto, diga comigo, permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. Então diga comigo, Jesus. Entonces diga conmigo, Jesús. Diga bem forte, Jesus Dígalo fuerte, Jesús desea desea que eu permaneça. que yo permanezca. Esse texto fala 13 vezes. Quantas vezes? Este texto va a decirlo 13 veces. 13 vezes 13 veces sobre permanecer. sobre permanecer. Uma vez Una vez a respeito de estar. al respecto de estar. Porque estar é uma questão óbvia de inteligência. Porque estar es una cuestión de inteligencia. Quantas pessoas já vieram a Cristo, mas não estão mais em Cristo? ¿Cuántas personas ya vinieron a Cristo, mas no están en Cristo? Quantas pessoas já fizeram parte de uma igreja e hoje já não estão mais numa igreja? ¿Cuántas personas hicieron parte de una iglesia y no están en la iglesia? Quantas pessoas já fizeram parte de um ministério, mas não estão mais no ministério? ¿Cuántas personas hicieron parte de un ministerio y no están en el ministerio? Quantos desenvolveram um ato de fé e no meio do caminho desistiram, não estão mais no ato de fé? ¿Cuántos desenvolvieron un acto de fe y en el medio del camino se perdieron y no están más en la fe? Porque estar Porque estar é uma coisa inteligente. es algo inteligente. Permanecer Pero permanecer é consciente. es consciente.
E Paulo, quando fala a respeito do que ele está falando aqui no capítulo 14 de Atos, verso 19 ao verso 23. Y cuando Pablo está hablando sobre Hechos capítulo 15, versículo 19 ao 23. 19 a 23, Ele está afirmando que algumas coisas él está afirmando que algunas cosas são inimigas son enemigas da permanência. de la permanencia. Então eu gostaria de orientar a igreja do Senhor nessa manhã. Entonces me gustaría orientar a la iglesia de Dios en esta Agora que mañana. você sabe que há uma diferença entre estar e permanecer. Ahora que tú sabes que hay una diferencia entre estar y permanecer, Que permanecer é uma questão de consciência. que permanecer es una cuestión de conciencia, Eu quero te apresentar 3 inimigos pelo menos, yo te quiero presentar 3 enemigos por lo menos, se o tempo nos der, si el tiempo nos deja, que querem fazer de tudo para que você não permaneça. que quieren hacer de todo para que tú no permanezcas. E nós somos campeões Y nosotros somos campeones em desistir de coisas. en desistir de cosas, Abrimos mãos de filho, a desistir de los hijos, abrimos mãos de casamento, desistimos del matrimonio, abrimos mãos de fé, desistimos de la fe, abrimos mão de propósitos. desistimos de propósitos. Vocês querem ver uma coisa? ¿Quieres saber algo? Todo final de ano Todo final de año a gente focaliza o início do ano. nosotros nos focalizamos en el comienzo del año. E todo início de ano a gente focaliza propósitos. Y todo inicio de año focalizamos en propósitos. Este ano Este año vou me apegar com Deus. me voy a pegar a Dios. Este ano Este año vou desenvolver o meu ministério. voy a desenvolver mi ministerio. Este ano vou ler mais a Bíblia. Este año voy a leer la Biblia. Este ano vou amar mais o meu esposo. Este año voy a amar más a mi Vou amar esposa. mais a minha esposa. Voy a amar más a mi esposa. Vou servir a Deus como nunca servi antes. Voy a servir a Dios como nunca Este ano serví. vou ler a Bíblia inteira. Este año voy a leer la Biblia Este ano entera. eu vou jejuar. Este año voy a ayunar. Este ano eu vou ler livros. Este año voy a leer libros. E este ano, e este ano, e este ano. Y este año, este año y este año. Porque a gente está. Porque nosotros estamos. Mas quando a gente vem vivendo o ano, Mas cuando nosotros vivimos viviendo el año, vem alguns inimigos dessa permanência. vienen algunos enemigos de esta permanencia. E em vez de nós lutarmos contra esse inimigo da permanência, Y a la vez de nosotros luchar contra los enemigos de esta nós abrimos permanencia, mão do nosso propósito. nosotros desistimos del propósito. Quando chegamos ao final do ano, não fizemos 1/3 do que nós prometemos fazer durante o ano. Cuando llegamos al final del año, no hemos hecho 1/3 de lo que prometimos al inicio del año. E o problema é que não é um ano que acontece Y el isso. problema es que no es un año que sucede, É uma vida. es una vida. Porque nós gostamos de estar, Porque a nosotros nos gusta estar, mas é difícil permanecer. mas es difícil permanecer. Eu vou me casar Y voy a casarme, porque eu amo ela. porque yo la amo, Eu amo ele. porque yo lo amo. Eu amo estar com ele. Yo lo amo estar con él, Eu amo estar com ela. yo amo estar con ella. Aí vocês casam. Y ustedes se casan, Porque vocês amam porque ustedes aman estar. estar. Agora vocês casaram. Ahora se casaron, Você tem que permanecer. ahora tienes que permanecer. E é difícil permanecer. Y es difícil permanecer, Porque vem os inimigos da permanência. porque vienen los enemigos de la E a gente permanencia. deixa o cônjuge, El cónyuge, em vez de lutar contra os inimigos, en vez de luchar contra los enemigos, deixamos os propósitos. dejamos los propósitos, Em vez de lutarmos contra os en inimigos. vez de luchar contra los enemigos. Então eu quero apresentar alguns inimigos da sua permanência. Yo quiero presentarte algunos enemigos, Porque talvez a sua vida seja uma vida assim. porque tal vez tu vida sea una vida así, Ou talvez você conheça alguém que tem uma vida assim. o tal vez conoces a alguien que tenga Uma una hora vida está lá así. em cima, Mejor estar encima, outra hora está lá embaixo. a otra hora está abajo, Up, down, up, down, up, down, Arriba, up, abajo. down. E sempre assim. y siempre así. Não consegue permanecer. No puede permanecer. E Paulo está dizendo que quando ele estava em Antioquia, diga Antioquia, Pablo está diciendo como cuando él está en Antioquia, ele também passou por Icônio él también pasó por Iconio e ele estava pregando o Evangelho. y él estaba predicando el Evangelio. Quando ele estava pregando o Evangelho, veio uma multidão e disse: vamos matar esse cara. Cuando estaba predicando el Evangelio, vino una multitud y dijo, voy a matarlo. Eles pegam pedra nas mãos Ellos cogen piedras en las manos e começam a apedrejar a Paulo. y empiezan a apedrear a Pablo. E eles apedrejam Paulo com tamanha violência Ellos apedrean a Pablo con tamaña violencia que Paulo cai ao chão que Pablo se cae al suelo e Paulo desmaia. y Pablo se desmaya. Paulo está desacordado no chão. Pablo está
en el suelo dormido. Agora, tamanho é a pressão que Paulo viveu, Ahora, grande es la presión que Pablo está viviendo, que o fato dele estar desmaiado, que el hecho de él estar desmayado, a Bíblia diz que tiveram ele como morto, la Biblia dice que lo tuvieron por muerto. e porque pensaram que ele estava morto, Y porque pensaron que él estaba muerto, então eles pegam Paulo nas pernas, entonces cogen a Pablo de las piernas, outros pegam nas mãos, otros de las manos, e dizem, já morreu esse infeliz, y dicen, ya murió este infeliz, vamos lançá-lo para fora da cidade. vamos a sacarlo de la ciudad. E pegam Paulo e arrastam, jogam Paulo para fora da cidade. Y cogen a Pablo y lo botan de la ciudad. Agora olha o que aconteceu, Paulo sofreu tudo isso Ahora, mira lo que sucede. Pablo sufrió todo esto por uma coisa chamada fé, por una cosa llamada fe, por estar em Cristo por Jesus, estar en Cristo Jesús. porque é bom estar em Cristo Jesus. Porque es bueno estar en Cristo Jesús. Agora vamos ver o que acontece com Paulo porque ele está em Cristo Jesus. Ahora vamos a ver lo que le pasa por estar en Cristo Jesús. Ele é apedrejado, Él es apedrado, desmaia, se desmaya, é tido como morto, es dado por muerto, jogam ele como lixo, lo botan como basura, deixam ele lá, lo dejan ahí, a multidão vai embora, la multitud se va e os discípulos de Paulo chegam, y los discípulos de Pablo llegan, aqueles que Paulo tinha pregado para eles, aquellos que Pablo les había predicado, ensinado a palavra para eles, enseñado la palabra, e eles estão preocupados porque Paulo está morto. y están preocupados porque Pablo está muerto. Paulo acorda, Levanta, Pablo, levanta. o que fizeram com Paulo? Mataram Paulo. ¿Qué hicieron con Pablo? Han matado a Pablo. De repente Paulo abre os olhos, De repente Pablo abre los ojos, diz o que aconteceu, dice, ¿qué pasó? o que aconteceu? ¿Qué pasó? Paulo, apedrejaram você, pensaram que você estava morto, levante meu amigo, meu mestre. Te apedrearon, pensabas que estabas muerto, levante, amigo, mi maestro. Levantaram Paulo Lo levantaron a Pablo e levaram até a cidade, y lo llevan a la ciudad. cuidaram de Paulo, Lo cuidaron, passaram azeite nas feridas de Paulo, le pusieron aceite en sus heridas, colocaram remédio sobre o corpo de Paulo, le pusieron remedio en su cuerpo, deram alimento para Paulo, le dieron alimento, cuidaram de Paulo. cuidaron de Pablo. Sabe o que aconteceu? ¿Saben lo que pasó? Talvez alguns de nós diríamos, quer saber de um negócio? Algunos de nosotros lo mejor decimos que Esse negócio de fé não é para mim. esto de fe no es para mí, Esse negócio de pregar a palavra não é comigo. esto de predicar la palabra no es para Não mí, estou disposto a permanecer nessa fé. no estoy dispuesto a permanecer en É esta muita fe, coisa para mim. es mucho para mí. Sabe, meus irmãos, ¿Saben, hermanos? a gente deixa de Cristo por bobagem. Nosotros nos alejamos de Jesús por cosas tontas. A gente deixa de ir na igreja porque o irmão espirrou do nosso lado. Nosotros dejamos de ir a la iglesia porque alguien estornudó a nuestro A gente lado. deixa de exercer ministério porque não gostou do tom de voz do irmão. Dejamos de ejercer el ministerio porque no nos gustó el tono de voz del hermano. Paulo chegou à beira da morte Pablo llegó casi se muere. e ele tem que fazer uma decisão: permaneço ou não permaneço? Y él tiene que hacer una decisión, permanezco o no permanezco. Sabe qual foi a decisão de Paulo? ¿Sabes cuál fue la decisión de Pablo? O texto diz, El texto lo dice, verso 20: versículo 20. mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, Y en el día siguiente, no dia seguinte, al día siguiente, eu vou repetir, no dia seguinte, yo voy a repetir al día siguiente, ele foi com Barnabé para Derbe. él fue con Bernabé para Derbe. Sabe o que ele foi fazer em Derbe? ¿Sabe lo que fue a hacer Derbe? Eles foram pregar as boas novas naquela cidade e ganharam muitos discípulos para Jesus Cristo nosso Senhor. Ellos fueron a predicar las buenas nuevas a aquella ciudad y ganaron muchos discípulos para nuestro Señor. Sabe o que Paulo está dizendo? ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Pedras não vão me fazer desistir. Piedras no me van a hacer desistir. Homens não vão me fazer desistir. Hombres no van a hacer que desista. Problemas não vão me fazer desistir. Problemas no van a hacer que desista. Dificuldades não vão me fazer desistir. Dificultades no van a hacer que desista. Eu vou permanecer neste negócio. Yo voy a permanecer en esto. E não vou nem dar tempo para o diabo ficar buzinando na minha cabeça. Y no voy a negar para que el diablo me esté hablándome la cabeza. Imagine uma pessoa apedrejada até ser desmaiada. Imagínate una persona que fue apedrada hasta desmayarse. O seu corpo estava com dores. Su cuerpo estaba con dolores. Certamente ele estava mancando. Seguramente le estaba cojeando. E algumas partes do seu corpo não podia sequer tocar. Y algunas partes de su cuerpo no podían ni tocárselo. Porque ele foi apedrejado. Porque fue apedrado. Mas ele está
está diciendo, assim ou melhor do que isso, yo quiero más que esto, assim ou pior do que isso, dessa forma ou pior do que isso. de esta forma es peor que esto. Eu sei o que eu quero para minha vida. Yo sé que es lo que quiero para mi vida. Jesus Cristo, meu Senhor. Jesucristo mi Señor. Então, o primeiro inimigo da permanência eu encontro aqui: Entonces yo me encuentro con el primer enemigo, tribulações. las tribulaciones. Você já percebeu que quando a tribulação vem, Ya te das cuenta que cuando la tribulación viene, a gente tem desejo de não exercer mais ministério, nosotros no ejercemos más el ministerio. sequer de vir à igreja, Dejamos de venir a la iglesia. a gente não quer orar. No queremos orar. Parece que as coisas estão bagunçadas. Parece que todo está revuelto. Então, em vez de a gente chegar perto de Jesus, Entonces, en vez de llegar cerca de Jesús, a gente vai se afastando dele, nos alejamos de Él. porque a gente gosta de estar, Porque nos gusta estar. mas a gente tem um problema de permanecer. Tenemos el problema de Mas eu estou permanecer. profetizando aqui nessa manhã Yo estoy profetizando que en esta tribulação mañana nenhuma dessa vida que ninguna tribulación en esta vai vida, fazer você parar com a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. con esta fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Está com problema na sua casa, ¿Estás con problema en tu casa? um problema de enfermidade, ¿El problema de um enfermedad? problema no teu trabalho, ¿El problema de tu um trabajo? problema com os amigos, ¿El problema con los um amigos? problema financeiro. ¿Un problema Eu financiero? não sei o que tem sido tribulação na sua vida, Yo no sé lo que ha sido tribulación en tu vida. mas levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça. Levanta tu cabeza. Siga em frente em nome de Jesus. Enfrente en nombre de Jesús. Porque melhor do que estar nele é permanecer nele. Porque mejor que estar en Él es permanecer en A Él. tribulação vai La passar, tribulación va a mas pasar. você vai permanecer em nome de Jesus mais forte do que você era para a glória En de nombre Deus. de Jesús, más fuerte de lo que tú eres para la gloria de Dios. Mas Paulo, como que você consegue? Mas Pablo, ¿cómo que tú lo logras hacerlo? O que você viveu Lo que tú viviste e você ainda permanecer nessa fé? y tú permaneces en esa fe. Paulo vai dar uma dica. Pablo te va a dar un consejo. 22. Versículo 22. Gente, Hermanos, vocês pensam que estar com Jesus é só coisa boa? ustedes piensan que estar con Jesús es algo bueno, solo bueno. Tem coisa ruim também. Hay cosas malas también. Então aqui já não é uma coisa mais de inteligência, Entonces no es algo más de é inteligencia, de permanência. es de permanecer. Então fique certo de uma coisa: Entonces sepan algo, virão tribulações. vendrán tribulaciones. E eu estou pregando para gente que acabou de sair de tribulação. Yo estoy predicando a gente que acabou de salir de E eu estou falando tribulación. com gente que está vivendo no meio de uma tribulação. Yo estoy hablando con gente que está viviendo en el medio de la E eu tribulación. estou falando com gente que está para começar uma tribulação. Estoy hablando con gente que está por comenzar una tribulación. Mas eu estou falando com gente que vão permanecer na glória de Cristo Jesus. Estoy hablando Louvado con seja gente Deus. que va a permanecer en Cristo Jesús. Então ele está dizendo: gente, vamos lá, Entonces él dice, gente, vamos, força. fuerza. Eu estou encorajando vocês. Yo lo estoy exhortando. Eu estou encorajando Lo vocês. estoy exhortando. Eu estou encorajando Los vocês. estoy exhortando. Ele está cheio de dor, Él está lleno de dolores. mas ele está encorajando, Mas él está exhortando. porque ele sabe que tribulação Porque él sabe que la tribulación faz parte da vida. hace parte de la vida. Então não é tribulação Entonces no es la que tribulación vai me impedir que me va a impedir de alcançar o reino de Deus, alcanzar el reino de Dios. porque Jesus disse: Porque Jesús no dijo, mundo tereis en el aflições, mundo tendrán aflicciones, tribulações, tribulaciones. mas fica tranquilo, Mas tranquilízate. eu venci este mundo. Yo vencí este mundo. Você vai vencer também se você permanecer. Tú lo vas a vencer si tú permaneces. Jesus disse: revestimos de toda a armadura. Jesús dijo, vestidos de toda armadura. Sabe por que a gente precisa de armadura? ¿Sabes por qué necesitamos de toda armadura? Porque a gente está em guerra. Porque estamos en É guerra, tribulação, en tribulación, é aflição, es aflicción, é agonia. es agonía. Aí a gente vence a guerra, De ahí vencemos la guerra, vence a tribulação. vencemos la tribulación. E Paulo dá uma dica. Y Pablo nos da un consejo. E Paulo diz: Y Pablo dice, havendo feito tudo isso, habiendo hecho todo esto, permanecei permanezcamos firmes. firmes. Sabe qual é o segredo de Paulo? ¿Sabes cuál es el secreto de Pablo?
2 Coríntios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. No versículo 23 a seguir, En el versículo 23 a seguir, ele diz assim, él dice de esta manera. eu leio para vocês, o texto é longo. Yo voy a leerlo porque el texto es largo. São eles servos de Cristo? Eu fora de mim, para falar dessa forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Esse cara sabe o que está falando. Esta persona sabe lo que está diciendo. Por que é que você está pensando em desistir do ministério, da fé, da família, desse projeto, desse negócio? Por quê? ¿Por qué estás pensando en desistir de la fe, de la familia, de este proyecto? Pega um exemplo com Paulo aqui, Vamos a ver con Pablo. 23, 24. 24. Vocês estão aqui, digam amém. Están aquí de amén. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoitadas. Quantas vezes? ¿Cuántas veces? 5! 5. Não foi uma, No fue una, não foi duas, no fue dos, não foi 3, no fue 3, foram 5. fueron 5. 5 vezes 39. 5 veces 39. Tá bom para você? ¿Está bueno para ti? Eu não vou mais porque só esse ano Ah, no voy más porque solo este año 3 pessoas me ligaram e disseram: pastor, 3 personas me llamaron y dijeron: pastor, estou enfrentando um problema estoy enfrentando un problema e eu acho melhor eu sentar um pouquinho e parar de trabalhar porque até eu resolver esse problema. y yo veo mejor sentarme un poco, dejar de trabajar hasta resolver este problema. Aí eu digo: você está confundindo as coisas. Ahí yo le digo: estás confundiendo las cosas. Você tem que se aproximar, Tienes que aproximarte, você tem que permanecer, tienes que permanecer, porque o diabo está querendo fazer isso mesmo. porque el diablo está queriendo hacer esto mismo. E a primeira tribulação que vem, você abre mão. Y la primera tribulación que viene, tú abres las manos. Aí eu vejo Paulo recebendo tudo isso e diz: estou firme. Ahí veo a Pablo recibiendo todo esto y diciendo: estoy firme. 25 ele diz assim: 25 él va a decir de esta manera: 3 vezes fui golpeado com vara, uma vez apedrejado. Talvez você estaria falando dessa. 3 vezes sofri do naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. 26. 26. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Esse cara estava vivendo tudo isso. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e também a nudez. Além disso, enfrentando diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Verso 29. 29. Quem está fraco, que eu também não me sinta fraco. Quem se escandaliza, que eu também não me queime por dentro. Ei, Paulo não foi melhor do que eu e não foi melhor do que você. Mira, Pablo no fue mejor que yo, mejor que ti. Ele está dizendo: quem não está fraco, que eu também não fique. Está diciendo: ¿quién no está débil, que también yo no lo esté? Quem que não se escandaliza com tudo isso que está acontecendo, que eu também não fique abraçando o meu coração. ¿Quién no se escandaliza por todo lo que está aconteciendo, que también le ardió el corazón? Mas sabe o que ele está dizendo? ¿Y sabe lo que le está diciendo? Que estar em Cristo é uma questão de inteligência. Estar en Cristo es una cuestión de inteligencia. Permanecer em Cristo é uma questão de consciência. Permanecer en Cristo es una cuestión de conciencia. E a minha consciência diz: Y mi conciencia dice: as minhas emoções não vão determinar quem eu sou em Cristo Jesus. mis emociones no van a determinar quién yo soy en Cristo Jesús. Porque enganoso é o coração do homem. Porque engañoso es el corazón del hombre. Dia que está tudo bem, El día que está todo bien, mas você não sabe por qual razão pero tú no sabes por qué que razón o teu coração está mal. que tu corazón está mal. Tem dia que vai tudo mal Hay días que está todo mal e você não sabe qual é a y razão tú no sabes cuál es la que razón. o teu coração está Y bem. tu corazón está bien. O coração da gente engana a gente. El corazón de nosotros nos engaña. O coração da gente diz: desista. El corazón nos dice: O desiste. sentimento da gente diz: abre mão disso. Nuestro sentimiento dice: desiste de esto. As emoções diz: para com isso. Las emociones dicen: deja eso. E Paulo está
me senti fraco também muitas vezes. Y Pablo está diciendo, me sentí débil muchas Mas veces. entre a minha consciência e as minhas emoções, Mas mi conciencia y emociones, quem determina quem eu sou em Cristo Jesus é a minha consciência para a glória de Deus. quien determina quién yo soy en Cristo Jesús es mi conciencia. Davi sabia desse segredo. David sabía de este secreto. E Davi, passando a maior aflição, ele diz: Y David, pasando la mayor aflicción, él va a decir, ó minha alma, oh alma mía, por que se abate dentro de mim? ¿por qué te abates dentro de mí? Espera em Deus, Espera en el Señor, permaneça nele. permanece en Él. Emoção Emoción sendo ministrada pela razão, consciência. siendo ministrada por la razón, conciencia. A tua emoção está dizendo: para, larga, deixa. Tu emoción está diciendo desiste, Mas pela palavra de Deus, a tua consciência hoje vai dizer: permaneça, porque a tua vitória está bem pertinho, mais perto do que você pensa, diz o Senhor dos por Exércitos. la conciencia tú vas a decir permanezco en Dios. Você recebe essa palavra, diga amém. Tú recibes esta palabra de amén. Sabe onde está o segredo de Paulo? ¿Sabes dónde está el secreto de Pablo? Paulo diz: eu fico fraco também, gente boa. Pablo está diciendo, yo también me debilito, gente buena. Eu também sinto vontade de não ir mais nos pequenos grupos, Yo también me da ganas de no ir más al pequeño grupo, de não fazer parte desse ministério, de no hacer parte de este ministerio, deixar este projeto que Deus me deu para a família, de dejar este proyecto que Dios me dio para la de familia, largar os meus filhos, de desistir de mis hijos, de deixar o meu esposo. de dejar a mi esposo. Eu estou fraco, Yo estoy débil, eu estou cansado. yo estoy cansado. Mas ele diz, capítulo 12, versículo 10: Mas él dice, capítulo 12, versículo 10, quando eu me sinto fraco, cuando yo estoy débil, aqui está o meu segredo. aquí está mi secreto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, joga para nós lá. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Quem está aqui, diga amém. ¿Quién está aquí? Diga amén. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3 e... Conmigo, por favor. Por isso, por amor de Cristo, regozijamos. Vamos lá todos juntos, vamos lá de novo, vamos lá. Vamos juntos. Por isso, por amor de Cristo, regozijamos. Quando acabar a tua força, Cuando acabe tu fuerza, a força de Cristo estará em ti. la fuerza de Cristo estará en ti. Não desista, No desistas. permaneça. Permanece. Segunda tribulação. Segunda coisa que luta contra a permanência. Segunda cosa que lucha en contra de la permanencia. A primeira é La primera tribulação. es tribulación. Segunda, Segunda, está lá no verso 19, capítulo 14. Vamos lá de novo. Está- Atos 19, Atos 14, 19. Hechos 14, 19. Vamos lá. Vamos allá. Atos 14, verso 19. Hechos 14, 19. Olha o que o texto diz, e aqui nós tiramos o segundo inimigo. Mira lo que el texto dice y vamos a encontrar el segundo enemigo. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Eu vou mostrar para você o que é mudar o ânimo da multidão. Yo te voy a mostrar qué es cambiar el ánimo a la multitud. Juan, prega para mim. Prega. Juan, predica para mí. Necesitas de Dios. Necesitas de Cristo. Cristo te va a salvar. Acepta al Señor. Acepta al Señor. Él va a cambiar tus circunstancias. Aí vem os judeus, Ahí vienen los judíos, os religiosos, los religiosos. e o povo tudo aceitando a palavra de Deus. Y el pueblo todo aceptando la palabra de Dios. E a Bíblia diz que eles Dice que ellos mudaram cambiaron o ânimo do povo. el ánimo del pueblo. Aí vem o religioso. Seja o religioso. Incentive o povo a atacar pedra em mim, no Paulo, no pregador. Você é um safado. Apedrea a Pablo. Pablo es un mentiroso. Pablo no dice la verdad. Lo que Pablo dice es blasfemia. Tiene que ser apedrado. Cara, você manda bem nesse negócio. Es muy buen en esto, hermano. Rapaz, se tem com Paulo aqui na igreja, eu vou atacar pedra no final do culto. Hermano, si hay algún Pablo, lo van a apedrar al final del culto. Juan, continua, mas pega leve, que eu estou quase me convencendo. Vai lá.
Hermanos, Pablo puede estar hasta teniendo la razón, mas está equivocado. Malandro. Vai, me convence. Apedrelo, hazlo, tienes que hacerlo. E o povo que estava recebendo a palavra, Y agora el pueblo que estaba recibiendo la palabra, ahora é o povo que vai tirar pedra em Paulo. es el pueblo que va a arrojar la piedra en Pablo. E matam Paulo. Y matan a Pablo. Tem gente que você está dando vida para eles. Hay gente que tú le estás dando la vida. Você está injetando vida de Cristo neles. Estás inyectando vida de Cristo en ellos. Você está dando vida para eles. Estás dando vida. E de repente, Y de repente, eles se voltam contra você ellos se vuelven contra ti e vão dar morte para você. y van a querer matarte. Eles desejam a tua morte. Ellos desean tu muerte. E quando eles veem que você está morto, Y cuando ellos ven que tú estás muerto, então eles te jogam. entonces ellos te botan. Aí vem uma outra categoria de pessoas. Se viene otra categoría de personas. Porque tem uma categoria de pessoa que quer te dar morte. Porque hay una categoría de personas que quieren darte la muerte. Mas Deus vai colocar no teu caminho pessoas que querem te oferecer vida. Dios va a poner en tu camino personas que quieren ofrecerte vida. Pablo, Pablo, fizeram com Paulo. ¿qué hicieron con Pablo? Meu Deus, Dios, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Glória a Deus, ele está vivo. Vamos levar Paulo para nossa casa, para nossa casa. para nuestra casa. Paulo, toma remédio, Paulo. Toma remedio. Paulo, ânimo, Paulo. Tem aqui azeite, Paulo. Pablo, ¿qué aceite? Paulo, come, Paulo. Você precisa estar Pablo, forte. necesitas Paulo, fuerte. beba, Paulo. Beba. Você sinta melhor, Paulo. Siéntete mejor, Pablo. Tem gente que vai dar vida por você. Hay gente que va a dar la vida por ti. A coisa aqui é a seguinte: La cosa aquí es la siguiente. inimigos da permanência, Enemigos de la permanencia. relacionamentos errados. Relaciones equivocadas. Porque determinado tipo de gente que eu me relaciono, no final desse relacionamento será morte. Porque determinado tipo de gente que yo voy a relacionarme a la final va a ser muerte. Agora tem tipo de gente que eu vou me relacionar, Ahora hay un tipo de gente que yo me relaciono que eu vou ter mais vida do que eu tinha ontem. y yo voy a tener más vida de lo que Amanhã eu vou ter mais vida do que eu tenho voy a hoje. tener más vida de lo que tengo hoy. Por causa dos relacionamentos. Por causa de las relaciones. Aí Paulo, curado Sanado. pelos seus amigos, Toma a sus amigos. vai para Derbe, Va para Derbe. pregou lá em Derbe. Predica ya. Olha que coisa interessante. Mira qué cosa interesante. Paulo foi ferido, Pablo fue herido. foi machucado. Fue lastimado. Paulo foi roubado a vida de Paulo, Fue robada la vida de Pablo. lá pelo povo da Antioquia. Allá por el pueblo de Antioquia. Aí Paulo agora está em Derbe. Ahora Pablo está en Derbe. Sabe o que Paulo diz? ¿Sabe lo que Pablo dice? Preciso voltar para Antioquia. Necesito regresar a Antioquia. Vai entender esse negócio? Va a entender esto. Mas Paulo, foi lá que apedrejaram você. Mas Pablo, allá fue que te apedraron. Foi lá que quiseram o seu mal. Allá quisieron tu mal. Foi lá que desejaram a tua morte. Allá desearon tu muerte. Foi lá que jogaram você fora. Allá es que te botaron fuera. Aí Paulo diz: Ahí Pablo dice, não generaliza, no generaliza. porque tem gente assim lá. Porque hay gente de este carácter allá. Mas não tem só gente assim lá. Mas no hay solamente gente así E allá. eu não vou pelos que me querem mal. Yo no voy por los que desean mi mal. Eu vou pelos que querem vida. Yo voy por los que quieren vida. Acepção de pessoa é errado. Acepción de personas es equivocado. E Deus rechaça veementemente isso. Y Dios rechaza vehementemente esto. Agora, boas escolhas. Ahora, escoger bien. Boas escolhas não é sinônimo de acepção de pessoas. Escoger bien a personas no es sinónimo de acepción de personas. Quem você tem escolhido para andar com? ¿A quién has escogido para caminar junto? A Bíblia diz que a má influência La Biblia dice que la mala corrompe os influencia bons costumes. va a corromper las buenas costumbres. Com quem você se relaciona ¿Con quién te estás relacionando? determina quem você será amanhã. Va a determinar quién serás tú mañana. Porque na vida só tem duas opções, Porque en la vida solo hay dos opciones. não mais do que isso. No más de que eso. Só duas. Solo dos. Ou eu influencio, O yo soy influencia ou eu sou influenciado. o yo soy influenciado.
No seu relacionamento, En tu relacionamiento, você influencia ou você é influenciado? en tu relación, tú influencias o eres influenciado. Sabe por que as pessoas andam no mundo das drogas? ¿Sabe por qué las personas andan en el mundo de las drogas? Talvez você não saiba. Tal vez tú no sepas. Eu vou dizer para Te você. voy a decirlo. Porque o Bin Laden levou eles para lá. Porque Bin Laden los llevó para allá. Saddam Hussein veio e disse: vamos para as drogas. É isso mesmo. Ese mismo É. le dijo: vente que vamos a las drogas. Saddam Hussein Saddam Hussein é gente boa. es muy buena gente. É isso que acontece. Es lo que sucede. Ninguém entra nas drogas se não for através de um amigo. Nadie entra en el mundo de las drogas si no es a través de un amigo. Vamos para a balada, ô juventude. Vamos a la discoteca o juventud. Vamos lá, não custa nada. Não custa Não, nada. mas eu vou na igreja. Não, mas de boa, isso é normal. Mas yo voy a la iglesia. No, tranquilo. Tem um monte de gente da igreja que vai lá também. Yo conozco gente de la iglesia que va también. Fala, Deus. Deus está falando, Michel. Dios está hablando, hermanos. Desse jeito. Não, mas bebe um pouquinho. Vamos, bebe un poco. Não. No. Que rapaz? Você é crente, mas você é careta? Tú eres creyente, mas eres Quadrado? cuadrado. Influência. Influencias. Aí Paulo disse: gente, é o seguinte, Ahí Pablo va a decir, gente, lo siguiente. eu vou voltar lá. Yo voy a regresar. Mas fica tranquilo. Mas tranquilos. Eu sei com quem eu vou me relacionar. Yo sé con quién me voy a relacionar. Sabe qual é o maior mal do ser humano? ¿Sabes cuál es el mayor mal del ser humano? Generalizar tudo que passa na vida. Generalizar todo lo que pasa en la vida. Não vou mais na igreja porque pastor nenhum presta. No voy a la iglesia porque ningún pastor vale. Eu pergunto: tem pastor que não presta? ¿Hay pastor que no vale? Claro que tem. Claro que tiene. Agora, todos os pastores não prestam porque alguns não prestam. Ahora todos los pastores no sirven porque uno no sirve. Estamos na campanha política no Brasil agora. Estamos en una campaña política ya en Brasil ahora. Não vou votar em ninguém porque político nenhum presta. No va a votar en nadie porque ningún político vale. É porque alguns não prestam, a gente coloca tudo no mesmo saco. Porque algunos no valen, ponemos a todos en el mismo costal. Quer saber, pastor? ¿Quieres saber, pastor? Não me caso mais. No me caso más Porque homem nenhum presta. porque ningún hombre vale. Tudo farinha no mesmo saco. Todo harina del mismo costal. Pastor, quer saber de uma coisa? Pastor, ¿quieres saber de algo? Quem não se casa mais sou eu. Quien no se casa más soy yo. Porque mulher é tudo a mesma coisa, só muda o endereço. Porque mujeres es lo mismo, solo cambia la dirección. Quer saber de uma coisa, pastor? ¿Quieres saber de algo, pastor? Não confio mais em gente. No confío más en las personas. E bem que a Bíblia diz. Y bien que la Biblia dice. A Bíblia é a palavra de Deus. La Biblia es la palabra de Dios. Maldito é o homem que confia no homem. Maldito el hombre que confía en los hombres. ¿Ah? Você confia no seu pai, gente boa? Tú confías en tu padre, hermano. Maldito. Maldito. Você confia na sua mãe? Claro. Confías en tu madre. Então você é maldito. Tú eres maldito. Você confia na tua esposa? Confía en tu esposa. Não. No. Você está casado com ela por quê? ¿Estás casado para qué entonces? Você confia no teu marido? Confía en tu marido. Não. No. Gente, não é isso que a Bíblia está dizendo. Maldito o homem que confia no homem. No es esto lo que la Biblia está diciendo. Maldito el hombre que confía en otro Eu hombre. tenho que confiar nele. Yo digo que confiar en él. Ele precisa confiar em mim. Él necesita confiar en mí. O que a Bíblia está dizendo Lo que la Biblia está diciendo. é maldito o homem Que maldito el que hombre confia no homem que confía en el e hombre. faz no seu braço En su brazo. a sua própria força. Su propia fuerza. Porque a força não é tua. Porque la fuerza no es A tuya. força é de La Deus. fuerza es de Dios. Não, mas não confia mais em ninguém. Não confia em ninguém. Não confia, não confia. No confía en nadie. Aí você vai contra o próprio Deus. Y ahí tú vas en contra del propio Dios. Porque Deus mostra duas necessidades humanas. Porque Dios te va a mostrar dos necesidades humanas. Eu vou repetir. Yo voy a repetirlo. São duas necessidades Son humanas. dos necesidades humanas. Primeiro, Primera, não é bom que o homem esteja só. no es bueno que el hombre esté solo. Não foi Pedro, Tiago, João que disse isso. No fue Pedro, Santiago, Foi Deus que disse isso. fue Dios que dijo eso. E se Deus disse, Y si Dios lo dijo, Deus está certo. Dios está correcto. E Deus disse, Y Dios dijo, não é bom no es
es bueno que o homem esteja só. que el hombre esté solo. Agora, dizem por aí que melhor só do que mal acompanhado. Aí Jesus vem e diz assim: Daí Jesús viene y dice así: como não é bom que o homem viva só, como no es bueno que el hombre esté solo, eu farei para você uma disjuntora, yo uma haré companheira, que ela seja idônea. para él una ayudadora que sea ayuda idónea. Sabe o que Deus está dizendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Não viva só. No viva solo. Mas não é porque você não pode viver só que você vai andar com qualquer um. No es porque no tienes que vivir solo que vas a andar con cualquier una. Então, já que você sabe que não é bom viver só, Entonces, ya que tú sabes que no es bueno vivir solo, escolha bem quem você está andando com ele. escoge bien con quién tú vas a andar, Que ele seja idôneo. que él sea idóneo. Alguns versículos porque eu quero já encerrar. Algunos versículos porque quiero ya cerrar. Então Paulo, ele desenvolve esse relacionamento. Entonces, Pablo, No verso 19, en el versículo 19, ele é ajudado pelos seus. él es ayudado por los suyos. No verso 22, En el versículo 22, ele é quem vai ajudar os seus. él va a ayudar a los suyos. Ele vai encorajar os seus. Él va a exhortar a los suyos. Relacionamento. Relación. Uma hora você dá, Una hora tú das, outra hora você recebe. otra hora tú recibes. Porque se dois andarem juntos Porque si dos andan juntos e um cair, y uno cae, o outro levanta. el otro lo levanta. Por isso que Deus colocou pequenos grupos para você. Por eso es que Dios puso pequeños Porque o grupos. dia que você estiver fraco, Porque el día que tú estés débil, tem alguém do seu lado para dar força para você, gente boa. hay alguien de tu lado para darte fuerza. Mas olha o que diz o texto. Pero mira lo que dice el texto. Capítulo 5 de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. No versículo 9. En el versículo 9. Você está pronto? ¿Está listo? Você está pronto para receber isso aqui? ¿Está listo para decir esto aquí? Amém? Amén. Então vamos lá. Vamos allá. Já lhes disse por carta, então já não é a primeira vez, que vocês não devem, então é a segunda vez que eu estou dizendo já, Es la segunda vez que lo está diciendo. não devem associar-se, andar com pessoas imorais. No deben asociarse a andar con personas inmorales. Eu sei, pastor. Yo sé, pastor. Aprendi isso desde da minha infância. Aprendí desde mi infancia. Eu sou santo. Yo soy santo. E santo não anda com pessoas do mundo. Y santo no anda con personas Porque del ele tem que mundo. andar separado. ¿Por qué anda separado? E por que Jesus andou com pecador? ¿Y por qué que Jesús andó con Por que pecadores? Jesus comia com os pecadores? ¿Y por qué Jesús comía con los pecadores? Jesus não se relacionava com os religiosos. Jesús no se relacionaba con los religiosos. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Entonces vamos a ver lo que la Biblia dice. Aí ele diz assim, Dice así, 10. 10. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo. Por quê? Porque senão nem os avarentos, nem os ladrões, nem os idólatras desse mundo. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Sabe o que Deus está dizendo através de Paulo? ¿Sabe lo que Dios está diciendo a través Você de conhece que Pablo? alguém é avarento, é ladrão, é bandido, é caluniador, é isso, aquilo? ¿Conoces alguna persona valiente, calumniadora o cualquier cosa Ele de está no esas? mundo, não conhece a Deus, não exerce a fé que você exerce. La persona del mundo no ejerce la fe que tú ejerces. Ande com Ele. Anda con él. Não faça o que Ele faz, No hagas lo que él hace, mas ande com Ele. mas anda con él. Porque o teu relacionamento com Ele Porque tu relación con él vai dar vida para Ele. le va a dar vida. Você não vai morrer com Ele. Tú no vas a morir con él. Ele vai viver com Él você. va a vivir contigo. Mas ele vai dizer no verso 11 assim: Mas él va a decir en el versículo 11 de esta manera. mas agora estou lhe escrevendo que não devem andar como aqueles que, dizendo ser irmãos, ele é imoral, ele é avarento, ele é idólatra, ele é caluniador, ele é alcoólatra e é ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Jovens, Jóvenes, homens, mulheres, hombres, mujeres, escolham bem a sua amizade. escojan bien sus Você amistades. está com problema no casamento. Estás con problema en el matrimonio. Aí você sabe que na igreja tem gente que acabou de sair do matrimônio. Tú conoces gente que acabó de salir, de divorciarse. Aí essa pessoa está em Deus. De esa persona está en Dios. Essa pessoa vai dizer: segura teu casamento, De la persona va a decir, segura teu matrimônio. asegura tu matrimonio. Eu acabei de passar por isso, é muito triste. Yo acabé de pasar por eso, muy Reconcilia triste. com ele, reconcilia com ela. Reconcíliate.
agarra essa pessoa, anda com ela. Agarra esta persona, anda con ella. Mas se a coisa é diferente, Mas si la cosa es diferente, quer saber de uma coisa? Larga mesmo. ¿sabes? ¿Quieres saber algo? Déjala. Larguei, estou muito feliz. La dejé y estoy feliz. Garanto pra você. Te garantizo. Aí nós vamos junto por aí, achamos aí, ó, filé mignon por aí. De ahí nosotros vamos a ir y juntas y Together. cogemos y nos encontramos otra juntas. Estou com você. Estoy contigo. Pula fora que é laço. Sal de eso, que es un lazo. Aí, olha a recomendação de Paulo. Mira lo que dice Pablo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de las Tesalonicenses, capítulo 6, versículo 3. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, Joga versículo para 6. mim lá, rapidão. Vamos para gente, por favor. isso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Hermanos, en nombre del Señor, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente, não praticando a palavra que nós temos ensinado a vocês. Ou seja, pratica a mesma fé, o sea, practica la misma fe, mas não exerce o que você exerce como conduta. mas no ejerce lo que tú ejerces como Se conducta. afasta. Aléjate. Aí, pastor, quando que eu devo me afastar? Ay, pastor, ¿cuándo debo alejarme? Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3, verso 10, verso 11. Vamos lá. Tito 10, 11. 3, 10, 11. É instrução. Instrucción. Quanto àquele que provoca divisões, advirtam. Aquele que anda segundo o governo do mundo e não de Cristo, advirtam. Uma primeira vez, uma segunda vez, e depois disso, eu rejeito. Ah, não vou dar uma com aquele fulano de tal porque ele pisou na bola comigo. Não, então vai e advirta ele. Ah, no voy a dar con esta persona porque se equivocó conmigo. Anda y adviértelo. Amonéstalo. Se vendo teu irmão pecar contra ti, Si viendo tu hermano que pega contra ti, contra Deus, contra Dios, vai e adverte. anda y amonéstalo. Se ele ouvir o seu conselho, Si él escucha tu consejo, então ganhaste teu irmão para Cristo. entonces has ganado a tu hermano para Cristo. Mas se ele não te ouvir, Mas si no te escucha, chama uma testemunha e repreende. llama a un testigo y repréndelo. E se ele não vos ouvir, Y si él no te escucha, rejeita-o. recházalo. Aí a gente vive se relacionando com gente errada, e porque a gente se relaciona com gente errada, a gente não permanece aonde deveríamos permanecer. De ahí nos relacionamos con gente equivocada y porque vivimos relacionados no permanecemos donde deberíamos permanecer. Eu podia aqui falar horas sobre relacionamento, Yo podría hablar horas sobre relaciones. mas quero fechar aqui com você. Yo quiero cerrar aquí contigo. Família a gente não escolhe, Familia no escogemos. amigos a gente escolhe. Amigos los podemos escoger. E você não está fazendo acepção de pessoas, Y tú no estás haciendo acepción de personas. você está fazendo distinção de pessoas. Tú estás haciendo distinción de personas. Distinção Distinción é diferente. es diferente. Então com esse eu posso andar porque eu vou ser melhor em Cristo. Entonces con esta persona voy a poder caminar Com porque voy a aquele ser eu não vou mejor en andar Cristo. porque vai roubar minha fé. Con aquel no voy a caminar porque va a robar mi fe. Diga amigos. Diga amigos, Diga amigos errados amigos equivocados são inimigos son enemigos da permanência. de la permanencia. Então primeiro inimigo, Entonces, primer enemigo, tribulação. tribulación. Segundo inimigo, Segundo enemigo, amizades. amistades, Más amizades. más amistades. Terceiro e último, 3 minutos eu encerro. Tercer y último, 3 minutos yo termino. Até porque eu já falei sobre isso aqui, eu só quero dar uma pincelada. Mismo porque yo ya hablé sobre esto aquí. Mateus capítulo de número 24, Mateos 24, versículo 12. Olha o texto, por favor. versículo 12, mira el texto por favor. Devido ao aumento da iniquidade, o original diz. El original dice, Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfria. E porque o amor a Deus se esfria, ele não permanece mais em Deus. y porque el amor de Dios se enfría, no permanece más en Dios. Aí o versículo 13 diz assim: El versículo 13 dice, mas aquele que permanece até o fim será salvo. mas aquel que persevera hasta el fin será salvo. Então eu tenho uma revelação aqui dizendo Entonces tengo una revelación diciendo que iniquidade que iniquidad, é inimigo da perseverança, enemigo de la perseverancia, da permanência. de la permanencia. O que é iniquidade? ¿Qué es iniquidad?
Iniquidade no texto original quer dizer Iniquidad en el texto original quiere decir andar sem lei. andar sin ley. Deus estabeleceu a lei para o homem. Dios estableció la ley para el hombre. Eu não quero andar na lei de Deus. Yo no quiero andar en la ley de Dios. Eu vou andar nas minhas leis. Yo voy a andar en mis leyes. Estou em iniquidade. Yo estoy en iniquidad. Quero andar segundo os meus desejos. Quiero andar según mis deseos. Estou em iniquidade. Estoy en iniquidad. Iniquidade é inimigo da permanência. Iniquidad es enemigo de la permanencia. Por isso que Jesus disse: Es por eso que Jesús dijo: negue-se a si mesmo, entrégate a ti mismo, entrégate a ti mismo, para que você possa permanecer em mim. para que tú puedas permanecer en mí. Agora, eu já disse aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a seguir, não precisa nem abrir. Ahora ya lo dije en Gálatas capítulo 5, versículo 16, no dice de abrirlo. Há uma briga veemente. Hay una pelea. O Espírito de Deus El Espíritu de Dios briga veementemente. pelea vehementemente. Não é contra o diabo, No es contra el diablo, é com a minha carne. es con mi carne. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque o diabo já foi vencido. Porque el diablo ya fue vencido. Teu maior inimigo não é o diabo. Tu mayor enemigo no es el diablo. Não tenha medo do diabo. No tengas miedo del diablo. O diabo já foi vencido. El diablo ya fue derrotado. A Bíblia diz que ele vai esmagar o Satanás debaixo dos teus Él pés. dice que él va a pisar en la cabeza debajo de Ele ti. já está lá. Él ya está allá. Daqui a pouquinho você vai esmagar a cabeça Y dele. de aquí poco le vas a pisar la cabeza. Ele já está vencido. Él ya está vencido. Agora a tua carne, Ahora tu carne, você ora, tú oras, ela está aí. ella está ahí. Os teus desejos, Tus deseos, você jejua, ayunas, ele está aí. ella está ahí. As tuas concupiscências. Isso é difícil. Tu pecado original. Isso é difícil. Você vai se dar bem. Bagunça agora. Aí, eu li a Bíblia. Que yo leo la Biblia. Mas a concupiscência, Para la concupiscencia, ela continua aí. ella continúa ahí. Então, quando é carne, Entonces cuando es carne, a coisa complica. A coisa complica. la cosa se complica. Paulo. Eu estou falando de Paulo, tá? Estoy hablando de Pablo. Sabe quem foi Paulo? ¿Sabes quién fue Pablo? Escreveu 13 livros do Novo Testamento. Só isso, básico. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Tem 27 livros no Novo Testamento. Tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Mais da metade foi ele que escreveu. Más de la mitad fue él que escribió. Sozinho. Solo. Básico. Paulo, estou falando dele. Pablo, estoy hablando de él. Paulo foi levado ao céu, teve as maiores revelações de Deus que um homem poderia ter. Pablo tuvo las mayores revelaciones de Dios que un hombre pueda tener. Básico Paulo que eu estou falando. El básico Pablo que estoy hablando. Esse cara que disse: olha, eu enfrento, naufrágio, pedrada, chicoteada, eu enfrento a morte, eu enfrento prisões, eu enfrento tudo. Esse Paulo que eu estou falando. Este Pablo que dice enfrento naufragio, pedrada. De este Pablo yo estoy hablando. Sabe o que esse Paulo diz? ¿Sabes lo que este Pablo dice? Esse Paulo vai dizer assim, Romanos capítulo 8. Este Pablo va a decir así en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 6, perdão. Romanos capítulo 6, perdón. Deixa eu pegar aqui que fechou o trem. Lá no versículo, se não aqui digo amém. Allá en el versículo que está aquí, digan amén. Capítulo 7. Capítulo 7, Capítulo 7, versículo 14. versículo 14. Olha esse Paulo que é gigante, que é monstro, que é violento, que é tudo. Capítulo 7 de Romanos, versículo 14. Olha o que esse cara violento vai dizer. Mira este Pablo que es violento lo que va a decir. Vamos lá. Vamos ahí. Vai. Sabemos que a lei espiritual é espiritual, e eu, contudo, não sou. Fui, pois, vendido como escravo ao pecado. Verso 15. Não entendo o que faço, pois o que não faço é o que eu desejo. Vamos lá. Volta para mim, vamos de novo. Pois não faço o que desejo, mas eu faço o que eu odeio. Verso 16. Versículo 17. E se faço o que eu não desejo, admito que a lei é boa. 17. Neste caso, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Olha a luta desse cara. 18. Mira la lucha de esta persona. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Mas yo no puedo hacerlo. Olha o que esse Paulo vai dizer. Verso 19. Pablo va a decir, versículo 19. Pois o que eu faço,
não é o bem que eu desejo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu continuo fazendo. Olha o que esse cara vai dizer. Mira lo que va a decir. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. 21. Assim eu encontro esta lei que atua em mim: quando eu quero fazer o bem, o mal já está comigo. 22. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. A tua alma deseja Deus, o teu espírito deseja Deus, o teu íntimo deseja Deus. Tu íntimo desea Dios. Mas eu vejo em mim outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros: olhos, bocas, mãos, pés, Ojos, boca, manos y pies. ouvidos, membros. Oídos, miembros. Então ele diz: Entonces, meu Deus, mi Dios, eu vivo nessa situação, porque esta situación, e essa situação é inimigo da permanência. y esta situación es enemigo de la Quando permanencia. eu quero permanecer no que é de Deus, Cuando yo quiero permanecer en lo que es de Dios, a minha carne e os meus desejos tentam me roubar dessa permanência. mi carne y mis deseos intentan robarme la permanencia. Eu não sei o que tem tentado roubar você da permanência da fé em Cristo Jesus. Yo no sé lo que te ha intentado robar la permanencia en Cristo Jesús. Talvez são o que os teus ouvidos ouvem, Tal vez son lo que tus oídos escuchan. talvez são o que os teus olhos veem na internet, Tal vez son lo que tus ojos ven en el internet. talvez seja aonde os teus pés estejam te levando. Tal vez sea donde tus pies te están llevando. Mas aqui é uma questão de consciência. Aquí es una cuestión de conciencia. Então que você saia convicto daqui nessa manhã, Y para que salgas convencido aquí esta mañana, que nem tribulação, que ni tribulación, nem homem, nem mulher, nem amigos, ni hombre, ni mujer, ni amigos, nem desejos da minha carne pelo pecado ni los deseos de mi carne vão fazer que eu pare de permanecer em Cristo Jesus, o meu Senhor. va a hacer que yo detenga de permanecer en Cristo Jesús. Verso 24 ele vai dizer assim: Versículo 24 va a decir así: miserável homem que sou, quem vai me libertar da sujeição desta morte? Aí ele diz, Daí aqui ele encerra. diz. E eu gostaria que você ficasse em pé. Y me gustaría que te pongas de pie. O que você tem vivido ¿Qué es lo que tú has vivido? que tem sido inimigo da tua permanência na fé? Que has sido enemigo de permanecer en la fe. Que tem sido o seu inimigo da permanência no ministério? Así que has sido enemigo de permanecer en el ministerio. Permanência na família, Permanecer en la familia. no projeto. En el proyecto. Quais têm sido os seus inimigos? ¿Cuáles han sido tus enemigos? Tribulação, La tribulación, más amizades, las malas amistades, os desejos da sua carne. los deseos de tu carne. Eu queria que você fizesse uma oração comigo aqui agora. Me gustaría que hagas una oración conmigo aquí ahora. Gente, eu queria que você fizesse isso com veemência, Gente, quisiera que tú lo hagas con vehemencia. porque o diabo precisa ficar sabendo o que você pensa. Porque el diablo necesita saber que tú piensas. Porque permanecer é uma questão de consciência. Porque permanecer es una cuestión de conciencia. Ele está achando que você vai deixar da fé, deixar da família, deixar das coisas de Deus por causa disso que você está vivendo. Él está pensando que tú vas a dejar la fe en la familia por acaso de aquello que tú vives. Então vamos mandar um recadinho para ele nessa manhã. Entonces vamos a mandarle un recado esta mañana. E não é só para ele não. Y no solamente para él, no. Vamos ecoar no mundo espiritual Vamos a hacerlo en el mundo espiritual. e deixar anjos, arcanjos, querubins, serafins, Y dejar ángeles, arcángeles, querubins e serafins. Vamos dizer ao Pai que está sentado no trono. vamos a decirle al Padre que está sentado en el trono. Vamos dizer ao Filho que está sentado à destra do Pai. Vamos a decirle al Hijo que está sentado a la diestra del Ele Padre. quer ter alegria de ouvir dos teus lábios que nada e nem ninguém vai tirar você da onde você está. Você vai permanecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nadie te va a tirar donde estás y vas a permanecer en Cristo Jesús. Eu queria fazer essa oração com você. Yo quería hacer esta oración contigo. Você topa? ¿Tú aceptas? Eu não consigo ouvir você por causa da tradução. Quem topa, levanta a sua mão. Quem topa? ¿Quién acepta? ¿Quién acepta? Então eu queria que você bradasse essa oração. Entonces yo quisiera que tú hagas esta oración. E quando você terminar,
esta oração, que cuando tú termines esta oración, o Espírito Santo de Deus, eu estou profetizando aqui el agora, Espíritu Santo de Dios, estoy profetizando aquí ahora, virá sobre a sua vida quando você disser amém. vendrá sobre tu vida cuando digas amén. E um renovo espiritual da parte de Deus vai tomar o teu ser. Y el renuevo espiritual de la parte de Dios va a tomar tu ser. E o diabo que estava preparado Y el diablo que estaba preparado para celebrar a tua derrota, para celebrar tu derrota, vai ter que chorar a tua vitória, tener que llorar tu victoria, porque ele está equivocado ao teu respeito. porque está equivocado a tu Você não só está em Cristo Tú Jesus, no solo estás en Cristo, como você permanecerá em Cristo Jesus. tú permanecerás en Cristo Jesús. Vamos orar? Vamos a orar. Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, versículo 35. Até o verso 39 será a nossa oração. Hasta el versículo 39 será nuestra oración. Eu sinto um mover de Deus aqui nessa manhã, senhoras e senhores. Yo siento un mover de Dios en esta mañana, señoras y Deus señores. está quebrando arco, cortando lanças, queimando carros no fogo. A vitória de Deus está chegando para alguém aqui nesta manhã. La victoria de Dios está llegando para ti esta mañana. Você está pronto? ¿Estás listo? Eu quero que você dê o melhor que você pode. Yo quiero que tú des lo mejor que tú puedes. Faça desses versículos a sua oração. Haga de estos versículos tu oración. Veementemente. Vehementemente. Vamos lá? Vamos ahí. É 1, é 2, é 3. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o futuro, nem o presente, nem quaisquer poderes, nem a altura, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ei, você nasceu para ser de Deus. Você é de Deus. Ninguém vai arrancar você de Deus. Tribulação não pode fazer isso. Amizades não pode fazer isso. Desejo da tua carne não pode fazer isso. Você é de Deus, 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 você é de Deus. Toda a caixada na baixoia na raia. Perdeu Satanás. Perdeu Satanás. Tem alguém de Deus aqui nessa manhã? Levante a sua mão. Deus está restaurando coisas na sua casa hoje, agora. Foi mandar a caçuia baixada na barraia. Deus está revigorando a força do teu corpo agora. Deus está te dando revelação. Dios te está dando revelación de algumas influências que você precisa deixar. de tus influencias que necesitas dejar. Não se preocupe porque você não está perdendo. No te preocupes porque no estás perdiendo. Você está ganhando. Tú estás ganando. O próprio Deus diz: El propio Dios dice: se alguém está em mim e não dá fruto para mim, si alguien está en mí y no da frutos para mí, eu mesmo corto e lanço ele fora. yo mismo lo corto y lo lanzo fuera. Eu não sou melhor do que Deus. Yo no soy mejor que Dios. Se eu estou tendo relacionamento Si yo estoy teniendo relaciones que não mostram fruto em mim, que louvam a Deus, que no muestran el fruto en mí, eu corto eles hoje e lanço fora. yo los corto y los saco fuera. Porque ninguém vai me arrancar do meu propósito em Deus.
Ninguém vai te arrancar do teu propósito em Deus. Eu quero orar. Queimai, decado que eu sou me amarrar, ser homem de queimai. Quantas pessoas estão entre nós? ¿Cuántas personas hay entre nosotros? Talvez seja a primeira vez que você está entre nós. Que es la primera vez que estás aquí. O Espírito de Deus falou ao seu coração. El Espíritu de Dios te dijo el corazón. Você está dizendo, eu quero estar nesse Deus aí. Tú estás diciendo, yo quiero estar en ese Eu Dios. quero estar em Cristo Yo Jesus. quiero estar en Cristo Jesús. É um sinal de inteligência. Es una señal de inteligencia. E você pode estar nele hoje. Y tú puedes estar en él hoy. Eu quero te fazer um convite. Yo quiero hacerte una invitación. Porque você não só vai estar nele hoje, Porque no simplemente vas a estar en él hoy. como você vai permanecer nele o resto da sua vida em Cristo Jesus. O vas a permanecer el resto de tu vida en Cristo Jesús. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque tem algumas recompensas Porque hay alguna recompensa para quem permanece. para quien permanece. Sabe quando é que a gente dá recompensa? Sabe quando alguém recebe recompensa? ¿Sabes cuándo recibimos recompensa? Quando passou por algo que é difícil, Cuando pasaste por algo que es difícil, mas permaneceu. mas permaneciste. Porque você está passando por algo difícil, Porque tú estás pasando por algo difícil, mas permanece nele, mas permaneces en él. você terá recompensa. Tendrás recompensa. Entre elas, Entre ellas, aquele que permanece ora a mim e eu respondo. el que permanece, que ora yo le respondo. Dentre elas, Entre ellas, aquele que permanece até o fim será salvo. aquel que permanece hasta el fin será salvo. Dentre elas, Entre ellas, aquele que permanece fazendo bem e não desanima, não desiste, colherá do fruto que tem plantado em Cristo Jesus. y aquel que permanece en mí y no se desanima, cogerá del fruto que ha plantado en Cristo Jesús. Eu estou convidando você a estar em Cristo e permanecer em Cristo nessa manhã. Estoy invitando a que permanezca y estés en Cristo. Aonde está a primeira pessoa que quer se entregar para Jesus nessa manhã? Esta es la primera persona que quiere entregarse para Jesús. Eu quero orar por você. Quiero orar por tu vida. Aonde você está, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Donde tú estés, haz una señal con tu mano. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tú vas a ver lo que Dios va a O hacer. milagre de Deus vai acontecer na sua vida. El milagro de Dios se va a realizar en tu Dá vida. um sinal com a sua mão. A primeira pessoa que quer desejar Cristo nessa manhã. A primeira pessoa está La aqui. primera persona que quiere. A primeira pessoa está aqui. Onde está a segunda ¿Dónde pessoa? está la segunda persona? Jesus está te amando aqui nessa manhã. Tú te estás llamando esta mañana. Ele vai mudar a história da sua vida. Él va a cambiar la historia de tu vida. Temos a segunda pessoa para Jesus. Tenemos la segunda persona para Jesús. Dá um sinal alto com a sua mão. Eu preciso ver você. Señal con tu mano. A segunda pessoa está aqui. Onde está a terceira pessoa? ¿Dónde está aquí? A terceira pessoa para Jesus. La tercera persona. O diabo quer fazer de tudo para você não estar nele. El diablo quiere hacer de todo para que no estés en él. Mas nós colocamos toda a obra de Satanás por terra nessa manhã. Mas Dios pondrá la tierra, la obra de Satanás por tierra esta mañana. Porque você nasceu para ser dele. Porque tú naciste para ser de Você Dios. nasceu para ser dele. Porque tú naciste para ser de Dios. Aonde está a terceira pessoa? Eu quero orar por La você. tercera persona, quiero orar por ti. Aonde está a terceira pessoa? Eu quero orar por você. Temos a terceira pessoa. Tenemos la tercera persona. Eu preciso orar. Necesito orar. São essas pessoas. Son estas Eu personas. gostaria carinhosamente de pedir para vocês virem aqui à frente. Me gustaría Vem aqui à frente. carinhosamente Alguém vai que vengan acompanhar você. Alguém vai vir com você até aqui à frente. Alguém Em nome vai de vir Jesus. contigo. Vem aqui à frente. Ven aquí al frente. Eu quero poder apertar a sua mão. Yo quiero poder tomar tu mano. Eu quero poder cumprimentar Yo você. quiero saludarte. Quero orar com você. Quiero orar contigo. Será que alguém pode se alegrar como os anjos estão se alegrando aqui nesta manhã? Aleluia. Estenda a sua mão assim para frente. Tire tu mano para el frente. Focalize aquilo que tem sido o inimigo da tua permanência. Focaliza aquello que ha sido el enemigo de tu permanencia. Enxergou ele aí? Enxergou ele aí? Y llegó en él. Então você vai mandar um recadinho agora. Entonces vas a mandar un recado. Diga assim, em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Eu recebi força. Yo recibí fuerza. Eu recebi poder de Deus. Yo recibí poder de Dios. Nesta manhã. En esta mañana. Para decidir Para decidir que vou permanecer
permanecer. que voy a permanecer. Meu inimigo